Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Vamos ver hoje juntos aqui o item 3. No item 3, Kardec nos traz a porta estreita. Aqui também, Jesus, ao nos trazer esta mensagem, que é o que Kardec vai agora nos trazer no item 3, não é? Exatamente, Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Depois ele nos traz Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. E aí, se bem que ele faz o 3, ele traz Mateus. No item 4, ele nos traz Lucas. No item 5, ele comenta sobre a porta larga. Ok? Então, vejamos lá. Item 3 é a transcrição de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, nesta lição, vamos ver o que Jesus nos traz sobre essa comparação. É uma espécie de parábola, porque ele usa uma alegoria para nos trazer uma lição que é imaterial. Vamos já ver isto. De Jesus. Entrai pela porta estreita. Não esqueçamos que ele está aqui ainda falando à multidão no Sermão da Montanha. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Como é que ele poderia falar para aquelas pessoas sobre salvação e perdição? Então ele cria a imagem da porta. Ele diz que a porta da perdição é larga, que era importante que entrássemos pela porta estreita. E o caminho que a ela conduz é espaçoso. O caminho que conduz a porta larga, a porta da perdição, é um caminho espaçoso. E há muitos que por ela entram, que entram pela porta larga, que é a porta da perdição. Como a porta da vida é pequena. Então ele diz que aquele que entra pela porta da perdição não é a porta da vida, mas é da vida espiritual, da vida moral. Quem entra por esta porta está perdendo tempo, porque num determinado momento lá vai buscar a outra porta. É a lei do progresso, nós sabemos, não é? Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito. Então, a porta é estreita, o caminho que a ela conduz é estreito. Quando é estreito, nós não temos muito que justificar, muito que nos desculpar, porque toda vez que a gente faz isso, a gente vai alargando. Jesus nos diz, seja o teu falar e o teu fazer. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Essa é a porta estreita. É correto? Faz. Não é correto? Não faz. Quando a gente começa, não, mas olha, eu sei que não é correto, mas é que isso e assim, porque não sei o quê, porque o outro, porque... Aí a gente vai alargando. Pronto, já estamos no desvio. Quando eu estou justificando o que eu fiz mal ou o que eu quero fazer de mal, por isto ou porque aquilo, não tem isto e não tem aquilo. O que é ruim é ruim. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Item 3. Vamos ao 4. Agora, vendo Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, isso lá no Novo Testamento, né, que estamos vendo, né? Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor,
haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então vejamos que no item 3, Kardec traz a narração de Mateus. No item 4, ele traz a narração de Lucas da mesma passagem. Senhor, haverá os que se salvam? Responde Jesus: fazei esforços para entrar pela porta estreita. Porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Isso eu tenho uma razão porque a gente tenta entrar e não consegue. É porque realmente a gente não quer. É aquilo que falamos antes. Eu quero, mas é aqui, pronto, não vai entrar. Se começou a justificar, desculpa, não vai entrar. E ele continua dizendo: e quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Sei. Quer dizer que nós podemos escolher a porta estreita e a porta larga, mas isso tem um limite de tempo. Até quando eu posso escolher entre uma e outra porta? Até o pai de família entrar e fechar a porta. Acabou o ciclo. Separaram-se os bodes das ovelhas. Os que foram para a direita, os que foram para a esquerda, na narração do próprio evangelista. A separação foi feita. Só que quem separou não foi ninguém que, esse aqui tem cara de ir para o lado de cá, o outro tem cara de ir para o lado de lá. Não. A cada um segundo as suas obras. Portanto, temos tempo de escolher. Mas as nossas escolhas nos definem. Sendo assim, quando chegar o momento do pai de família fechar, qual é a família? A família somos todos nós. Ele vai fechar a porta. Quem ficar no mundo de regeneração, agora tem uns que não vão poder ficar por vibração, devido à qualidade das suas escolhas. E esses vão tentar bater para ficar e vão tentar argumentar, mas não tem argumentação. Senhor, mas eu falei em seu nome. Falou, mas e o que fez com isso? Então, e é interessante porque até se pensarem duas vezes nem falam, porque a própria consciência traz as respostas, não é? Mas, bom, o que ele quer dizer é que estamos em tempo de nos preparar e não é preparar e depois escolher, não. Já estamos fazendo escolhas e fazemos escolhas há muitos e muitos e muitos séculos. Precisamos melhorar cada vez mais a qualidade das nossas escolhas. Chegará um momento em que o pai de família fechará a porta. Quem tiver passado pela porta estreita está dentro da casa. Quem tiver passado pela porta larga, a porta larga não dá para dentro da casa, dá para outro lugar. Era um engano, era um erro. Então está tudo terminado para quem passou na porta larga. Não, nada disso. Continuam filhos de Deus? Sim, todos. Vão continuar amparados? Todos. Com muito amor e carinho? Todos. Mas não nesta casa, em outra. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: eu não sei de onde sois.
Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Não vamos esquecer que Jesus está falando ao povo e está falando em tons de impacto, para fazer com que haja um incômodo, que muitas vezes a gente só se mexe se tiver, né, se tiver uma taxinha na cadeira, a gente levanta, porque senão a gente vai ficando. Então ele cria imagens mesmo de impacto. No final das contas é exatamente isso. Mas ele está incluindo todo mundo, ele está. Quem vai se excluir somos nós. Não é? No caso, quem vai se excluir de passar na porta larga, né? Somos nós, fazendo esforços, lutas imensas para passarmos pela porta estreita. Kardec então comenta, nos dizendo: será então que haverá... Não, desculpa, Kardec não, continua a narração de Lucas, tá? Desculpa. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Será então que haverá pranto e ranger de dentes, quando vereis que Isaque, Abraão, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Todo mundo fica impactado, não fica? Não, eu não quero ser enxotado para fora. Então, o que você vai fazer para não ser enxotado para fora? É isso aí. É esse impacto que Jesus quer causar em nós. Ele não quer que a gente seja enxotado para fora. Mas ele não pode evitar se nós assim decidirmos. Então, ele está mexendo conosco para que a gente resista ao chamado da porta larga. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Ou seja, não são apenas os judeus. Ele está falando a judeus, não é? Então, os escolhidos não serão o povo escolhido, marcado. Não tem povo escolhido marcado. Tem filho de Deus, independente quem seja, fazendo o bem e passando pela porta estreita. Então, pode vir de onde for. Virão do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Aqueles que se achavam, né? Se achavam primeiros serão os últimos, e os que eram colocados como últimos por questões sociais, aqui de raça, né, do tempo de Jesus. Não vai ser raça, credo, partido político, não vai ser nada disso que vai nos fazer ficar dentro da casa quando o pai de família fechar a porta. Será simplesmente os frutos do bem que cada um produzir na sua vida, pelo bom uso, é claro, do livre-arbítrio. Então, aqueles que são últimos serão primeiros, e aqueles que são primeiros serão os últimos, porque a verdade prevalece. No início são as aparências, primeiros e últimos diante do mundo. E no segundo, né? No versinho. E aqueles que são os primeiros serão os últimos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, moralmente, sim. Aqueles são os primeiros e os outros os últimos. E não era como se pensava antes. Antes é o mundo das aparências. Mas o Senhor, ao fechar a porta, vai terminar com esse mundo de aparências. O que é, é. O que fez por ficar, fica. O que não fez por ficar, não fica. É isso, queridos amigos. Amanhã iremos então para o item 5 do capítulo 18,
Estaremos de volta mais uma vez com o nosso projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.